olhando para o teto colorido. Vendo o enorme corredor, ele mentalmente notou que agora sabia como era a casa de seu vinha. Segurando o pequeno dragão em seus braços, o homem de cabelos castanhos pediu palavras de despedida, antes de conhecer o mais poderoso dos senhores. Winston franziu as sobrancelhas, dizendo que infelizmente, mesmo ele realmente não sabia o que esperar, já que a situação era bastante incomum. Havia outra porta enorme à frente. Um guarda feminino e masculino estava perto dele. Quando eles se aproximaram da fêmea, cumprimentou o ancião. Notando que ela viu que ele finalmente trouxe um menino humano aqui, o homem se perguntou se era sábio confiar em uma criança humana para carregar a princesa. A loira disse a Signis para deixá-los. Desde que foram amarrados, os guardas se entreolharam. Quando ele perguntou se eles o deixariam entrar ou não, os dois se viraram. A grande porta começou a se abrir. Arthur franziu os lábios, a porta se abriu cada vez mais. Eles entraram em um enorme salão. Na outra extremidade dele sentou-se um senhor. Winston ajoelhou-se e cumprimentou-o. O senhor pediu-lhe para se levantar. Olhando para Indra, o protagonista mentalmente notou que ele não podia sentir sua aura. De repente, seus olhos se arregalaram. Ele se curvou bruscamente, tentando entender o que estava acontecendo. Marcas douradas apareceram em seu rosto e braços. E o menino notou mentalmente que eles queimaram muito. Ele caiu de joelhos, o homem cheirou. Seonvi desapareceu de suas mãos. O homem de cabelos castanhos olhou para cima com medo. Olhando para o senhor, ele tentou entender como ele fez isso. Quando o pequeno dragão começou a aparecer na frente dele, Indra perguntou se ele não poderia cumprimentar sua neta, levantando-a no ar. Ele notou que Arthur não a estava treinando. E seu mana era ofensivamente baixo, descansando a cabeça em seu punho. A loira acrescentou que, a julgar pelo fato de que ela havia entrado no modo cogumelo, pode-se concluir que ela foi severamente. Exagerou. O menino cerrou os dentes com força. Winston abaixou a cabeça e começou a se desculpar, dizendo que ele deveria estar treinando ela enquanto ele estava em Dicatã. E se o senhor desejasse que ele pudesse fazê-lo agora. O senhor colocou sua neta em seu colo, dizendo que não valia a pena. Colocando as mãos no apoio de braço, ele disse que cuidaria pessoalmente de Seonvi. O homem de cabelos castanhos cerrou os punhos. O homem apontou o dedo para o dragão. Suas orelhas se contraíram, ela imediatamente pulou. Ela e Ralph se entreolharam. Seonvi virou-se para o protagonista e perguntou onde eles estavam. O homem de cabelos castanhos levantou a mão, cerrando em punho. Ele disse que eles estavam muito longe. Depois do qual ele perguntou como ela estava. O dragão cobriu a boca com a pata e perguntou se ela poderia dormir um pouco mais. O mago assentiu com um sorriso. Ele voltou o olhar e se voltou para o senhor. Olhando para ele, ele disse que o Elder Winsome já havia explicado a ele porque eles precisavam dele, mas não entendiam por que foi necessário trazê-lo. Ele perguntou se Dicatã seria adequado se fosse apenas para treinar. Ele perguntou por que ele foi trazido para as terras das divindades.
Indrafi olhou para o dragão e pensou sobre isso. Ele disse que ele o considerava uma ferramenta necessária na guerra, com Argona e seu exército de destruição. Ele estreitou os olhos dizendo que acreditava. Arthur percebeu o benefício mútuo de vencer a guerra que se aproxima. O homem acenou com a mão dizendo que seria mais eficaz atribuir vários especialistas para ajudar Winsome com seu treinamento. Ele disse ao menino para se orgulhar, já que não muitos jovens Azuras foram honrados com tal coisa. O homem de cabelos castanhos franziu a testa e perguntou como ele sabia quando a guerra começaria e quanto tempo eles tinham de qualquer maneira. O Senhor entregou seu vi a duas pessoas, observando que não era para ele se preocupar com e que seria melhor se concentrar no treinamento. E ele notificaria Winsome quando ele precisava voltar para sua terra natal. A loira agarrou a mão do protagonista quando ele perguntou bruscamente o que aconteceria com Seunvin, olhando para os dois assuntos. E Waf disse que até que seu treinamento acabasse, ela estaria com ele. Ele olhou para ele com surpresa. Arthur estendeu a mão para ele, perguntando quanto tempo levaria e quando ele poderia vê-lo. O ancião disse que eles deveriam sair. Ele começou a levar o menino. O mago olhou para o dragão adormecido. Depois de um tempo, os dois caminharam pela floresta. E Arthur disse que ainda não entendeu o propósito desta reunião. Ele cruzou os braços, notando que ele podia entender o desejo do Senhor de avaliá-lo. Mas ele não estava pronto para Seunvin ser levada. Longe dele, a loira ao lado dele disse que a relação entre ele e os assírios foi de intolerância relutante. E com isso em mente, Indra decidiu realizar esta reunião em particular. Ele olhou para trás e disse que o conhecimento que eles teriam que confiar em seres inferiores ferir seu orgulho. O homem notou que Arthur não deve se preocupar, já que eles seriam tratados com dignidade. Olhando para ele, ele acrescentou que eles eram muito importantes para eles. Caminhando mais para a floresta, o homem de cabelos castanhos disse que ele não achava que as palavras de Indra sobre ele ser uma ferramenta necessária nesta guerra deve ser tomado da mesma maneira. Winsome agarrou sua mão dizendo que eles estavam lá, parado na frente de uma grande árvore. O menino perguntou indignado se eles realmente tivessem caminhado tanto tempo apenas para treinar na floresta. A loira o empurrou para a frente. A árvore começou a sugar o protagonista. Ele gritou enquanto se movia. Arthur caiu em uma caverna escura. Um homem saiu atrás dele e disse que estava muito feliz em ver Veludo Cotelê novamente. Godon respondeu que também estava feliz em conhecer o ancião. O menino viu uma silhueta escura à frente. Um segundo depois, um homem careca apareceu e perguntou se ele entendeu corretamente que este era Arthur quando ele se aproximou. Cativante confirmado e, em seguida, apresentou Corey, dizendo que ele era do clã Tias, que como o clã mais velho, faz parte do Serpenteu. O protagonista disse que ficou satisfeito em conhecê-lo. Vendo a esfera nas mãos da loira, o homem perguntou se o Senhor de repente lhe tivesse concedido uma esfera etérea. Colocando na palma da mão, o mais velho confirmou. O homem de cabelos castanhos balançou a cabeça em confusão
Enquanto Corwin disse que o senhor realmente apostou muito neste homem. O mago perguntou para que servia a esfera etérica. Entrando na água, o homem explicou que isso o ajudaria a treinar com grande eficiência, de pé até o tornozelo em um pequeno lago. Ele notou que eles haviam emprestado da raça do dragão o poder de manipular o éter, um elemento poderoso que flui pelo espaço e influencia seu universo. E com a esfera, pode-se separar o corpo da alma. E também não uma força pode controlar o tempo. Arthur congelou na água. Perguntando novamente, Winsome disse que junto com esta esfera, o Senhor deu-lhes acesso ao seu campo de treinamento pessoal. A água começou a espirrar sob seus pés. E a loira disse que o éter, líquido rico dentro desta lagoa, poderia aprender o efeito do treinamento e também curar feridas recebidas no processo. Quando a água começou a subir ao redor do menino, ele começou a perguntar o que estava acontecendo. O homem sorriu e respondeu que descobriria em breve. O guerreiro cisne lhe bateu no rosto do adversário. O protagonista pensou que, se ele lembrou a instituição de sua vida passada, eles passariam por 8 horas de treinamento de combate, seguido por 10 horas de meditação, fortalecendo seus centros de chi. Cinza foi jogado para trás pelo golpe. O menino notou que ninguém duvidava que esses treinamentos eram falhos e a única informação importante que eles recebido dos instrutores foi a localização de pontos vitais no corpo humano. O homem começou a se levantar. Arthur pensou que, no entanto, suas técnicas eram cruéis. Ataque sem sentido para causar ferimentos. Cinza olhou para a palma da mão. Ele cerrou os punhos, observando que ele ainda tentou seguir todos os seus instruções a ponto de perder o pulso. E assistiu a todas as aulas que pôde. O guerreiro cerrou os dentes. Seu oponente balançou a perna. O protagonista pensou que, antes de seu centro chi ser cultivado, ele passou essas horas como um saco de pancadas para seus colegas de classe. Ele pensou que ele se divertiu com o fato de que as memórias do superfície passada tão facilmente, uma vez que você se encontra em condições semelhantes. 2 lutadores estavam lutando no campo. Corwin balançou sua nova perna. Ele derrubou o homem de cabelos castanhos. Ele caiu no chão. Ele abriu um olho. O homem levantou o punho para atacar. Ele bateu no menino bruscamente. Uma enorme abrasão permaneceu no ombro de Arthur. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Virando, ele cerrou os dentes, empurrando contra o chão. A personagem principal, Rose Corwin, balançou a perna novamente. Ele acertou seu oponente. Uma voz alta disse que era o suficiente. O homem de cabelos castanhos acordou na água. Ele começou a engolir ar quente. O menino cobriu a boca com a mão. Ele de repente vomitou. O homem assistiu tudo isso. Arthur limpou a boca. Ele se virou para o treinador e disseram que poderiam continuar. Corwin olhou para seu camarada e notou que a força de vontade deste humano menino era digno de louvor. Ele perguntou quanto tempo se passou dessa vez. Winsome respondeu que neste mundo, cerca de 5 minutos. Olhando para trás,
O homem notou que para ele cerca de 1 hora se passou. A loira se aproximou dele e disse a Arthur que, quanto mais tempo eles gastavam em todas as esferas da alma, menos tempo eles teriam para treinar. E dada a desaceleração do tempo, se ele fosse expulso a cada 5 minutos, ele não teria tempo para se preparar para a guerra. O homem de cabelos castanhos penteou o cabelo, dizendo que seu amigo, que o matou a cada 5 minutos, deve ser culpado por isso. O treinador disse calmamente que ele estava apenas fazendo o que podia suportar. E que mesmo os jovens Azuras, que não morriam com tanta frequência durante o treinamento, teve dificuldade em lidar com o estresse. Sentado ao lado do menino, ele entregou que ele, por sua vez, estava lidando bem com o sentimento de morte. Olhando para a loira, ele sugeriu continuar. A água começou a envolvê-lo e o personagem principal, o ferido Arthur, cerrou os dentes, observando que desde essas sessões de treinamento infernais, nas terras do Senhor, e a ira começou. Um punho se aproximou de seu rosto. Ele notou que antes de começarem, Cativante o avisou que ele teria que lutar contra Corwin em forma de espírito e agradecer ao reino etéreo pela dor da morte. Sendo muito menos, o menino se esquivou do ataque, mentalmente observando que isso o fez pensar quão doloroso foi morrer no mundo real. O treinador bateu nele com o cotovelo. O protagonista deitou no chão, seu rosto azul dos golpes, observando que, considerando o tempo que ele passou na realidade, comendo, dormindo e descansando, depois de morrer inúmeras vezes no mundo espiritual, Corwin estava ao lado do homem de cabelos castanhos, vapor saindo dele. Arthur percebeu que eles estavam neste treinamento chão por alguns meses agora, e que a primeira vez que ele entrou nessa realidade, ele morreu instantaneamente sem nem mesmo reagir ao golpe. Um fluxo de golpes estava voando em seu rosto. Ele notou que os padrões de ataque de Corwin não mudaram. Mas mesmo depois de semanas, ele mal conseguia se esquivar deles. O menino começou a subir no ar, enquanto ele foi instruído a confiar em seu corpo. Ele acordou no lago, pensando que não importa o quão assustador fosse, havia uma grande lacuna entre eles. Um golpe trovejou ao lado de seu rosto. Um arranhão em sua bochecha começou a sangrar. O homem pulou e chutou-o na perna. Ele sorriu e começou a elogiar o aluno, porque ele estava se segurando melhor do que o normal. O homem de cabelos castanhos pousou no chão, ouvindo as palavras que a dor não era nada. E seu corpo foi capaz de lidar com isso, tentando bater com o cotovelo. O treinador disse para não se desesperar e manter a calma. Ele correu perto de seu rosto. O homem pulou. Ele chutou seu oponente. O protagonista voou para o chão. Ele estava deitado com a perna direita quebrada. Uma sombra pairava sobre ele. Corwin sorrindo. Notou para si mesmo que ele foi capaz de não se deixar matar. Arthur deu-lhe o dedo. O homem, ainda sorrindo, disse-lhe para descansar até que seu corpo espiritual se recuperasse. Uma luz roxa apareceu perto da ferida, no rosto e na perna quando os meninos se levantaram. Corwin disse que eles precisavam fazer uma pequena pausa no treinamento. O menino de cabelos castanhos perguntou por que ele não estava estudando o suficiente.
O treinador balançou a cabeça e respondeu que sua capacidade de compreender e compreender as lições. Foi realmente assustador ajoelhar-se. Ele disse que era muito teimoso. E se eles continuassem treinando assim, ele pode quebrar acidentalmente. O menino sentou-se em frente a ele e perguntou se fosse possível morrer dentro da esfera etérea, acrescentando que seu corpo espiritual se recuperou muito rapidamente. Após o qual ele perguntou se ele teria algum julgamento. Se ele foi morto instantaneamente. O homem respondeu que ele não estava falando sobre danos ao corpo. Apontando para sua testa, ele disse que estava falando sobre este lugar. Enquanto eles estavam sentados na grama, Cordas disse a ele que ele constantemente sentia a dor da morte. E a morte neste mundo não é o fim e ponto, mas um nível de dor, diante do que está aqui, é considerado insuportável. Ele disse que tais lesões vai impedi-lo de se tornar o lutador. Ele quer ver dele. Homem de cabelos castanhos desistiu de seu punho, ouvindo as palavras. Que se falarmos sobre esse nível de dor, se ele quer ou não, o corpo se defenderá instintivamente dele. E com um volume confiante, se tornará uma espada e escudo fiéis. Levantando-se, o personagem principal disse que estava bem e não se tornaria. De repente ele escureceu. Uma silhueta escura do professor apareceu na frente deles. Ele estava caminhando em sua direção. De longe, de repente, Arthur voou para o lado do golpe. Sangue jorrou de sua boca, Cordry perfurando seu estômago. Segurou a mão dele olhando para o menino. Ele notou que já tinha experiência e intuição, que muitos não tinham. O protagonista olhou para ele tristemente, enquanto ele disse que não importa quantas coisas ele aprendeu, ele teria que esquecer a mesma quantidade. O homem deu um tapinha na cabeça dele, dizendo que ele foi transformado em um lutador incomparável, pronto para combinar não só os inferiores, mas também os Azuras. Ele tirou a mão do estômago. O menino pensou que todo o seu corpo estava tremendo. E talvez fosse por causa da ferida em seu peito. Naquele momento, Tasha estava treinando com seu avô. Elwin estava aprendendo a atirar um arco. Arthur pensou que talvez tenha sido por causa do treinamento e o mentor artificial. Enquanto os três amigos e um homem ferido olhou pela janela, ele continuou a pensar sobre o que mais era possível. Ele estava antecipando a guerra, que cada um deles estava se preparando para. O homem de cabelos castanhos sorriu. Havia uma poça de sangue sob ele. O treinador estava parado não muito longe dele. O protagonista finalmente pensou que talvez todas as três razões estivessem assombrando sua mente. Corwin estava se aproximando dele. O protagonista ficou com uma espada, mentalmente observando que ele era como um monstro. Dois pares de olhos brilharam no rosto do homem. O menino congelou em sua postura quando ele foi avisado da aproximação iminente. Ele correu para a batalha com sua espada. O homem evitou seu ataque. Ele bateu no oponente com a mão. Arthur caiu no chão, mentalmente observando que mais de um mês se passou no mundo exterior, o que significava que eles gastaram cerca de um ano neste mundo. Ele desviou o olhar. Ele tentou infligir horror. O treinador levantou sua espada,
dizendo que seus movimentos melhoraram muito. Apesar de sua aura avassaladora, o menino bloqueou o ataque. Ele voou de volta respirando pesadamente. Todo seu corpo tremeu enquanto ele dava passos. Ele soltou o punho da espada. O protagonista afundou no chão e começou a tossir alto, Kuroen emitindo uma aura sombria. Notou que isso não era ruim. Ele desativou a aura. O homem de cabelos castanhos esparramado na grama e perguntou quanto tempo ele durou. Sob a influência do poder do rei. Desta vez o homem respondeu que foi um pouco mais longo do que antes. De pé, o protagonista perguntou se era verdade. Que ainda não era suficiente. O treinador disse a ele para não se concentrar nos segundos. Então disse a ele para repetir, mas desta vez sem uma arma. Enquanto Arthur estava colocando de volta na bainha, ele disse que sabia que preferia lutas de espadas, especialmente desde a balada da alvorada. Foi um excelente parceiro para batalhas. No entanto, para um mago, pós-combate permanece a maneira mais universal e flexível de lutar. Kuroen apontou sua lâmina para ele e disse que, antes da guerra, ele deve fortalecer seus ossos. Agarre seus músculos e treinar sua mente até atingir seu limite. E eventualmente ele se tornará um cavaleiro, capaz de proteger seu continente e as pessoas queridas para ele. Ele acrescentou que tem um treinamento de combate incrível. No entanto, seu estilo só é adequado para batalhas 1 a 1. Balançando a lâmina, o homem se virou, observando que, dado que os assírios são proibidos de participar desta guerra, eles serão então a principal força de combate. Ele colocou as mãos atrás das costas e disse que seria lógico assumir que ele estaria em uma situação onde ele estaria cercado por inimigos, com a pureza de sangue em suas veias e as restrições impostas à quantidade de dinheiro usado. Ensiná-lo a usá-lo sabiamente. Olhando para seu aluno, Kuroen disse que quando se tratava de combate corpo a corpo, o mais eficaz e maneira confiável de se livrar dos inimigos seria fortalecer adequadamente o corpo com mana. Arthur cerrou os punhos, respondendo que ele entendeu. Se aproximando, o treinador disse que a primeira lição era sobreviver, bem como lutar e se esquivar em altas velocidades. Olhando para seu oponente, ele disse que a próxima lição era lutar sob e pressão inimiga superior, e lutando sob o poder de seu rei. Nos últimos meses, fortaleceu sua resistência a este. O menino tentou atacar, mas o cordão foi removido, dizendo que agora ele precisa se concentrar em uma nova tarefa. E como seu campo de visão é muito pequeno, ele está muito focado. O homem de cabelos castanhos balançou o punho. O homem desviou vários de seus golpes com a mão. Ele enrolou os lábios e notou que era um grande golpe. Ele se esquivou do protagonista atacante, perguntando quanto de sua energia. Ele pensou que costumava fazer um ataque tão poderoso. E ele realmente achou que poderia durar alguns dias, sem parar de lutar com o mesmo poder. O treinador se esquivou novamente, dizendo que, corretamente distribuindo e conservando mana em longas batalhas, era importante, mas o mesmo poderia ser dito sobre seu corpo. Ele notou que mana como uma espada
eram suas ferramentas para controlar e usar seu poder. E seu corpo era o centro que conectava todas as ferramentas para criar um novo guerreiro ideal. Cordric agarrou o braço do menino. Ele o cortou nas costas. Franzindo a testa, ele disse que agora estava se permitindo para ser protegido por Mana. Uma descarga correu pelas costas de Arthur. Ele cerrou os dentes com força. Houve uma forte explosão. O protagonista acordou na água. O homem estava parado bem na frente dele. Ele olhou para o lado virando-se. Ele cumprimentou o homem. O estranho curvou-se para o homem. O careca com uma tatuagem no rosto pediu desculpas ao mestre por estar atrasado. Ele levantou uma sobrancelha em confusão. Ele voltou sua atenção para o menino de cabelos castanhos. O menino olhou para ele e imediatamente se virou. Aproximando-se deles, o protagonista perguntou quem era essa criança. Corduri olhou para ele e disse que gostaria de apresentá-lo a Tassai. Os dois meninos congelaram com rostos perplexos quando lhes disseram que agora estariam treinando. Parceiros, Tassai acenou com a mão e disse que achava que a professora o chamava para que ele finalmente ter a chance de treinamento individual. O homem colocou as mãos atrás das costas e disse que treinaria de qualquer maneira durante o sparring com Arthur. Após o que ele pediu para ele entrar na água. Chegando mais perto, o menino perguntou se houvesse algum benefício do treinamento com uma criatura inferior. Corey olhou para trás, respondendo que o marrom homem cabeludo passou por seu treinamento especial. Ele perguntou se ele ainda se atrevia a reclamar depois de receber a rara honra de treinar com óleo essencial. O menino balançou a cabeça dizendo que não era nada disso. Ele observou que este aluno. Só pensei que ele estava desperdiçando seu tempo neste homem patético. Enquanto um grande número de alunos do clã estavam esperando por suas instruções. O treinador suspirou. Ele olhou para Arthur e disse a ele que Tassai estava dobrando o clã. Arte marcial especial, enquanto os membros de cada raça no panteão usavam o que ele chamou de tipo de poder de mana, de maneiras diferentes, aumentando assim o alcance de seus ataques. O homem disse que, levando em consideração a distribuição da força e massa do inimigo, eles habilmente usaram seus ataques, usando a força do inimigo. E eles dispersam o ataque do inimigo com esforço mínimo, economizando força para seus próprios ataques. Ele disse ao homem de cabelos castanhos que ele só tinha mostrado ele uma pequena parte dessa técnica. Então ele queria que ele dominasse, lutando contra alguém como Tassai. O menino sorriu quando o treinador se virou para ele e disse que ele, por sua vez, foi autorizado a lutar contra Arthur com força total. E aqui ele não podia se preocupar com ferimentos ou morte. Ele acrescentou que, no entanto, o protagonista foi proibido de usar maná. Sentado em frente aos alunos, o homem disse que ele poderia se esquivar e bloquear. E as únicas manobras ofensivas que lhe foram permitidas foram arremessos. Tassi exclamou que isso não fazia sentido. E então perguntou se a restrição deve ser colocada sobre ele, não a pessoa. Que ele desviou o olhar. Quando Cordery percebi que ele estava começando a irritá-lo. E então perguntou se ele duvidava de suas ações. O menino respondeu negativamente. Eles estavam todos cobertos por uma onda
Os dois meninos lutaram na grama verde. Arthur se esquivou dos ataques do inimigo. Tassai cerrou os dentes com raiva. Ele correu levantando o punho. O homem assistiu tudo isso, pensando em como Tassai mostrou muito talento. Aos 7 anos ia alcançar sucesso suficiente para ser notado no topo do clã. O homem de cabelos castanhos bloqueou o golpe. O professor pensou em como em apenas alguns dias. E com todas as restrições impostas a ele, ele começou a acompanhar Tassai. Observando o fluxo de ataques, o homem notou seus movimentos. Os degraus caíram que cada vez se tornavam mais precisos. Como se seu corpo instintivamente descartou todas as extensões desnecessárias. Ele se perguntou se isso era possível. E quantas pessoas ele teve que lutar para desenvolver um nível tão anormal de percepção. O menino deu uma corrida. Arthur colocou as mãos em um bloco. Alguns agrediram de volta, enquanto Corwin notou que, em todos os anos passados como lutador e mentor, ele treinou muitos alunos, que mais tarde se tornaram os líderes do clã Finest. O homem de cabelos castanhos estava respirando pesadamente. O treinador pensou que, no entanto, enquanto treinava esses meninos, ele experimentou um sentimento desconhecido. Pela primeira vez, o protagonista cerrou os punhos. O homem notou que a emoção, espanto e orgulho estavam rolando sobre ele novamente. E embora era impossível dizer quem ele tornar-se no futuro, o desejo com o qual ele queria descobrir nada mais era do que emoção. Os meninos continuaram a luta. Tassai levantou o punho para atacar. Cordas mentalmente notou que se Arthur tivesse nascido na Síria, ele teria se tornado um excelente aluno, mesmo entre os mais altos escalões do poder. O homem de cabelos castanhos agarrou seu oponente pela mão. O menino cerrou os dentes com força. Ele raramente era jogado no chão, enquanto o protagonista sorria contente. O professor raciocinou que, no entanto, Deus deu a ele apenas um pequeno passo, que seria destruído se não fosse mais necessário. Ele pensou que estava arrependido. O lutador pulou. Tassai balançou o punho e o protagonista começou a pensar que seus golpes eram muito fortes, e ele precisava ir para o outro lado. Ele se inclinou para o lado, então a garota balançou a perna. E ele decidiu usar o fato de que ela havia perdido o equilíbrio, porque a perna dela era muito alta. Arthur agarrou sua perna de apoio. Então ele a derrubou. O outro menino puxou a mão para trás para atacar. E o menino de cabelos castanhos calculou que ele tinha balançado muito cedo para um gancho de esquerda. E ele só precisava mover a cabeça alguns centímetros. O protagonista puxou a cabeça para trás. Ele se afastou de seus oponentes, enquanto os três avançavam em sua direção. Ele percebeu que ele seria recebendo um soco no rosto e outro nas costelas, observando que seus ataques se tornaram mais coordenados. O menino se esquivou de cada um deles. Enquanto ele dava passos, ele não deixou ninguém bater nele. Quando dois dos oponentes balançaram as pernas, ele notou mentalmente que se abaixaria e evitou o golpe na cabeça e bloqueou com a outra perna. Arthur se abaixou e colocou as mãos até o estômago. Usando a força dos golpes, ele se empurrou para fora de sua posição atual.
Todo o esquadrão correu em sua direção novamente. Uma voz alta gritou dizendo que o tempo acabou. Os 4 meninos começaram a exclamar com rostos indignados. E um deles notou que eles poderiam tê-lo espancado. Se eles tivessem pelo menos mais um minuto, Corwin manteve sua